meu sogro, o pastor Raimundo, e também cede, né, o espaço aqui na tribuna para que possamos pregar, ministrar a palavra de Deus. Louvo a Deus para mim os obreiros aqui, na minha retaguarda, o companheiro que nos recebeu com alegria. Eu fico feliz, eu também fiquei preso no trânsito ali do Retiro para cá, com o Vini, mas eu não me preocupei em relação ao trabalho. Eu sabia que se eu não chegasse aqui, o trabalho seria feito. Amém. Porque nós aprendemos, a nossa escola nos ensina, nos ensinou que eu sou fruto dessa igreja, eu sou fruto dessa escola aqui, em Petrópolis, e o pastor não podemos chegar sem ter um obreiro que chega. Verdade. Se o obreiro não chegar, tem uma irmã que chega. E nós sempre aprendemos que o irmão, a irmã, estão aptos a dirigir o culto, a fazer o trabalho do Senhor, porque está escrito na Bíblia que onde estiver reunido 2 ou 3 no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus. Eu tenho ensinado isso lá onde eu estou trabalhando. Hoje eu moro numa cidade que tem apenas um pouco mais de 12 mil habitantes, uma cidade pequena. Aqui em Petrópolis tem bairros que a população é maior do que a população da cidade que eu estou morando hoje, no sertão de Alagoas. Eu moro a 250 quilômetros da capital Maceió, próximo à divisa da Bahia, à divisa de Pernambuco e à divisa com Sergipe. Não é bem pertinho, mas é próximo, né? Então, mas eu ensino aos irmãos lá, são poucos obreiros que tem, mas tem obreiros, e eu sempre digo a eles: olha, eu moro aqui ao lado da igreja, mas um dia eu posso não estar, um dia eu posso falhar, né? Qualquer situação que aconteça. E eu ensino a eles a fazerem o trabalho. Então, amém. O pastor Raimundo, trabalho da minha filha, né, da minha esposa, melhor dizendo, me disse que eu se atrasar, eu também estava atrasado, mas que aqui tem um presbítero, né? Estava o presbítero aqui nos aguardando. Então eu entendo que ele já havia delegado, né, a esse companheiro. Se ele não chegasse aqui, o presbítero conduzindo o trabalho. É assim que funciona, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Qualquer situação, ele ia nos desanimar. Ele perdeu mais uma vez. Nós estamos aqui com a intenção de adorar aquele que faz, aquele que pode. Obrigada, Jesus. Aleluia. E aquele que não nos fará sair daqui da forma que chegamos. O Senhor tem uma mensagem para o teu coração. Eu tenho falado, aonde eu tenho andado, que eu não sou animador de plateia, eu não tenho jeito de animar a plateia. Quem animava a plateia morreu há poucos dias atrás, que oferecia dinheiro ao povo. Ele oferecia dinheiro e perguntava quem queria dinheiro, quem é que não quer dinheiro? E ele era conhecido como um homem sorriso, mas ele morreu. Mas eu não tenho essa facilidade com a minha cara. A minha filha diz que as amigas dela da faculdade lá, quando me via na igreja, quando ela contava com as amigas para ir à igreja, e eu estava sentado com a cara fechada, ela dizia: Vanessa, teu pai deve ser muito bravo. Mas aí quando terminava tudo, a gente ia conversar, ela via, não é nada daquilo, né? Então a minha cara não anima muito, porque eu não sou animador de plateia, mas eu estou com a palavra. Aleluia! E eu tenho certeza. Obrigada, Senhor, do teu servo, Pai, em nossas vidas. A palavra que vou ministrar aqui, Deus já ministrou no meu coração há muito tempo, e hoje à tarde Ele ministrou mais uma vez, né? Para que nós soubéssemos a importância que é essa santa palavra. Bom, sem delongas, mais uma vez eu louvo a Deus pelo meu sogro, que completou 50 anos de matrimônio, né? Aqui no sábado. Eu estava aqui até sexta-feira de manhã. Eu cheguei sexta-feira de manhã e sexta-feira à tarde eu fui embora, porque aconteceu uma situação, eu precisei retornar ao Nordeste. Mas ontem eu retornei àquele estudo, né? Mas eu parabenizo a esse casal, né? E através da união deles, nasceu a minha esposa, e não só nasceu, mas eles também criaram, né? Ele educou ela e reservou ela para mim. Disse sim, no dia que eu cheguei na porta dele para namorar. Ainda bem, né? Glória a Deus. E graças a Deus estamos já com 32 anos também de matrimônio, lutando e vencendo, mas evidenciando as coisas do Senhor. Trago um abraço da igreja que está no nosso lugar ali, no município chamado Senador do Palmeiras. Coloca aí, anota aí no papel, depois você pesquisa.
faço uma oração por um município chamado Senador Rio Pombeiro. Fica lá no sertão de Alagoas, não é muito conhecido não, mas o Senhor Jesus também está lá. Amém, Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Meus amados, eu li aqui uma mensagem conhecida, eu não quero aqui me alongar, mas o livro do Gênesis é um dos livros mais lidos do mundo. Toda a Bíblia, ela é o livro mais lido, o livro mais lido do mundo. Mas o livro do Gênesis, ele é um dos mais lidos. Porque todo crente, quando inicia a leitura da Bíblia, normalmente, nós iniciamos lendo o livro do Gênesis. E eu conheço algumas pessoas, não sei se você conhece, que começa a ler a Bíblia, mas desanima. Chega lá na frente e desanima. Não sei se você conhece alguém assim, mas alguém já conversou comigo. Pastor, eu começo a ler a Bíblia, quando chega em certo ponto eu desanimo, para. Mas o livro de Gênesis já leu. Porque sempre é o primeiro. Então, mesmo que alguém não chegue ao Apocalipse, mas o Gênesis já está ali, né? Porque é o primeiro livro da Bíblia. Então, eu acredito que a maioria, a grande parte dos irmãos aqui conhecem essa passagem. A Bíblia está deixando bem claro aqui que houve contenda entre os pastores do gado do Abraão, que ainda não era Abraão, o seu nome não havia sido modificado ainda, e de Ló, o seu parente próximo, seu sobrinho. A contenda não foi entre os parentes, a contenda foi entre os pastores que ali estavam. Está escrito na Bíblia, nesse texto que nós lemos, que a terra não estava comportando a riqueza que Deus estava dando, tanto para Abraão como para Ló. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer, irmãos, que ficará pequeno. Quando Deus quer abençoar alguém, quando Deus quer abrir a porta para alguém, quando Deus quer desfazer o mal na vida de alguém e enviar a bênção, o local fica pequeno mesmo, porque a bênção de Deus é bem maior de qualquer outra situação que possa vir sobre nossas vidas. Amém. A Bíblia diz que a terra não estava comportando, cara. Você vai dizer ao rico? Está escrito na Bíblia que Abraão era rico. Abraão ele possuía gado de leite, Abraão possuía gado para o pequeno trabalho do campo. Abraão ele prosperou grandiosamente. E eu não sou pregador de prosperidade, mas eu acredito na bênção de Deus. Eu acredito naquela palavra que diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Eu acredito que se a porta hoje está fechada, não quer dizer que ela viverá fechada. Deus, se quiser, ele abre. E se ele abrir também, ninguém fecha, porque ele é o dono das nossas vidas. E se ele quiser te fazer prosperar, sai da frente. Quem quiser atrapalhar o trabalho do Senhor, porque a tua bênção vai chegar, as portas serão abertas. Chegará aquilo que tiver que chegar. Mas não somente ficarmos naquela posição que Deus quer que fiquemos, que aí vai ser pequena a terra, será pequena o celeiro, será pequeno, né, o local onde você guardará a bênção, e até quem passar correndo vai ver. A bênção será tão grande que até quem passar correndo vai ver. E Abraão era este homem, ele estava, irmãos, Deus cria situações, o gado crescia e os multiplicava, né? Mas aí eles precisavam granjear trabalhadores, e esses trabalhadores chamados de pastores, porque eles cuidavam do gado, todo aquele que cuida do gado, né? No pasto é considerado o pastor, o apacentador, e aí eles começaram a brigar, glória a Deus. E ele percebeu também que o texto, ele dá uma ênfase aqui, bem rápida, mas dá, não deixa de dar. Pelo menos nesse texto que nós vemos aqui, ele dá uma ênfase que haviam povos estranhos habitando também na terra. Ou seja, haviam pessoas que não eram crentes, podemos dizer assim, que estavam observando. Ei, tem alguém que nos observa. Alguém pode não estar bem coladinho da gente, mas está nos observando para ver qual será a nossa reação na adversidade. Quando os pastores de gado começaram a brigar, começou a haver contenda, e eu tive cuidado, eu não vou falar isso aqui agora, mas tive cuidado há um tempo atrás, quando Deus me deu essa palavra, de observar o que é uma contenda. Irmãos, contenda é algo que eu e você devemos fugir. Contenda é algo que eu e você devemos viver longe, livre disso. Contenda traz ruína, contenda traz desordem. Olha, procure saber o que é contenda, porque eu não tenho tempo, eu não vou ter tempo aqui para estudar, mas havia contenda e os povos vizinhos estavam observando.
Pelo menos 2 tipos de gente nos observam. E eles estavam observando. Vamos ver qual será o comportamento dos crentes agora. Quem está brigando são os pastores do gado. Mas vamos ver como que a família vai reagir. Como é que a família vai interagir com a adversidade e com a contenda. Aí Abraão, irmãos, tomando a palavra, ele disse assim: olha, Ló, não é bom que haja contenda entre mim e ti. Ele usa uma palavra-chave, porque irmãos somos. E eu vou mostrar aqui na Bíblia, irmãos, a importância dessa palavra, irmão. Abrão significa pai elevado, pai alto, pai grande. No original, Abrão é pai elevado, grande. Então isso dá a impressão de que ele se achava grande. O nome dele é grande, pai grandão. Aí Deus chama ele para: vou mudar o teu nome. E mudou de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de multidão. Muda um pouco. Continua sendo pai, só que não é mais pai grandão, como Abraão. Mas procurar onde está, é pai elevado. E quem quer ser elevado, irmãos? Todo mundo quer ser elevado, ou que tenta ser elevado, a queda está logo adiante. Todos que se exaltam, com certeza serão humilhados. A Bíblia nos exorta a nos humilharmos para que possamos ser o quê? Exaltar. E aquele que a si mesmo se exaltar, diz a Bíblia, que esse então será humilhado. E quem sabe que Abraão, tendo um nome desse, ele poderia se exaltar? Ninguém pode dizer nada, irmãos. Mas se Deus mudou, porque precisava mudar. Escute o que eu estou falando da parte de Deus. Aceite a mudança de Deus. Aceite a mudança que Deus quer fazer. Se Deus vai fazer a mudança, porque é para melhor. Deus não erra em suas decisões. Abraão não questionou: vai mudar meu nome? Vai, tu és soberano de todo mundo. Eu vou passar a ser o que agora, Senhor? Pai de uma grande multidão, pai de uma grande nação, pai de multidões. Então já começa por aí. Você vai dar nome a uma grande nação, Abraão. E se o teu nome continuar sendo como pai elevado, não vai dar certo, porque a queda está logo ali. Mas nós temos um testemunho de que Abraão foi um excelente, um grande homem de Deus, porque Deus mudou. E quando Deus quer mudar, é melhor nós aceitarmos. Eu e você não somos nada nem ninguém para rejeitarmos a mudança do Senhor. Não somos nada, glória a Deus. Então, irmãos, uma das palavras mais lindas da Bíblia é irmão. A condição de irmão é o mais elevado estágio da vida cristã. Eu considero a palavra irmão o estágio mais elevado da vida cristã. Lá, eu trabalhei numa igreja lá em Maceió, mas no interior tinha um pessoal lá um pouco rebelde. E ele parece que tinha vergonha quando me apresentava como pastor deles, porque eu já trabalhava secularmente. E às vezes ele falava, um jovem lá da igreja, falava assim: é irmão lá da igreja, é irmão lá da igreja. Não falava que eu era o pastor dele, né? Aí alguém veio em casa e disse: pastor, dá uma repreensão nesse rapaz aí, né? Está desconsiderando o senhor, dizendo que o senhor não está falando que o senhor é pastor dele. Eu falei: mas ele me chamou de quê? Ele está chamando de irmão, você é pastor. Eu falei: mas antes de ser pastor, eu sou irmão. Eu vou ficar muito chateado se não me chamar de irmão. Isso eu fico mesmo. Se a pessoa vier completar e disser pai do senhor João, ou pai do senhor Marcelo, eu fico mesmo, mas falar irmãos, eu fico feliz. Mas diante de Deus, eu fico triste quando não me chamam de irmão, né? Claro que as pessoas nos conhecendo vai nos tratar pelo título que temos, mas não somente é título, mas eu considero a palavra irmão o estágio mais elevado da vida cristã. E eu vou dizer aos irmãos por quê. Vou mostrar na Bíblia algumas situações que mostram isso. Irmão, se você chamar alguém de irmão, ele não vai se ofender nunca. Um dia desse eu abasteci o carro, aí eu estava no bom fiscal, e o frentista abasteceu, e já saiu para abastecer o outro. E eu não sabia como é que eu vou chamar o cara, você não sei o nome dele. Não conhecia, era um local que eu não sou de transitar. Aí eu coloquei o braço no cotovelo na porta e falei: ô irmão. Na mesma hora ele parou e veio me entender e falou: você acha um cupom? Aí ele falou: não, foi lá e pegou o cupom e entregou. Eu não sei o nome dele, como que eu vou chamar? Vou chamar João, Antônio, Raimundo, vai que ele não gosta, né? Vou chamar ele pela cor da pele, que antigamente podia, né? Chamar pela cor da pele no aumentativo, no diminutivo. Se ele for moreninho, vou dizer
vou dizer alguma coisa em relação à cor da pele dele, ele vai ter que processar. Se ele não quiser processar, outras pessoas vão querer processar, porque hoje tudo tem que se tomar cuidado. Então eu tenho que procurar uma palavra que não seja ofensiva. Aí eu chamei de irmão, ele sorriu para mim e veio me entregar o nome. Ele me atendeu. Eu não sabia o nome. Se eu soubesse o nome, eu chamaria o irmão. Você pode chamar, pode fazer uma experiência, chama quem você quiser de irmão, que ele não vai achar ruim. Aleluia. Irmão é uma palavra que eu considero, irmãos, elevada. Porque eu vejo na Bíblia, irmãos, a nossa maior referência. Qual é a nossa maior referência na Bíblia? Qual é a maior referência do crente? Pessoalmente, de pessoas, é o Senhor Jesus. A Bíblia é cristocêntrica, até antes do Novo Testamento, até antes da encarnação de Jesus, como filho de Deus, né, do nascimento dele, lá de Maria, desde o Gênesis, a Bíblia é cristocêntrica. Cristo é o centro de tudo. E a nossa maior referência é Ele. O judeu não tinha Abraão como sua referência, não tinha? Ele chegou até a dizer: nós nunca obedecemos a ninguém que não seja Abraão. Nós nunca desobedecemos a Abraão e o que ele escreveu. Aí Jesus teve que dizer para ele, sem exaltação, ele disse: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: Abraão foi bom, mas antes que Abraão existisse, eu sou. Então aqui está alguém que é maior que Abraão. Porque o judeu enxergava assim, mas nós enxergamos Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador, como a referência bíblica. Ele é referência e um exemplo em tudo. Jesus chama os seus servos, os seus discípulos de servos, todos, que é trabalhadores, servos, chama de servo. Ele inicia chamando os discípulos de servos. Depois ele promove os discípulos de servos para amigos. Seus irmãos, eu costumo ver que às vezes eu acompanho algum culto aqui, lá de Alagoas eu acompanho algum culto aqui, às vezes eu vejo você por aqui, pela mídia, né? Mas em João 15, se alguém puder nos ajudar, até se o nosso nobre irmão colocar na tela, para a gente ver, todo mundo, né? O que está escrito em João 15? Se alguém quiser abrir a Bíblia, abra, e se quiser acompanhar a parte dela, o que está escrito? Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Pronto. De servo, Jesus já promoveu eles a amigos. Melhorou? Amém. Jesus chamar de servo. Agora o Senhor Jesus, não estou dizendo de outra pessoa não, o Senhor Jesus te chama de amigo. Quem quer ser amigo do Senhor Jesus aqui? Amigo. Amém. Olha só como é, né? Ele já promoveu. Já vos não chamarei servo. Quem disse foi Jesus. Mas chamarei vocês de amigos. Pronto. É bonito isso? Agora veja bem, de amigos ele promove a irmãos. Que é o que eu estou dizendo, algo mais elevado. Mateus 28:10. Está escrito o quê? Coloca na tela também dele. Tem como aí para a igreja ver. Mateus 28:10. Está escrito o quê? Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. A quem, irmãos? A meus Irmãos. Aí já estava ressurreto, ele já havia ressuscitado. E ele disse: quando alguém chegou na porta do sepulcro, onde sepultaram ele, perceberam a pedra removida e alguém imaginou que haviam roubado o seu corpo, como os irmãos sabem disso, para criar uma confusão, e um ser celestial disse: vocês estão procurando no lugar errado. Tem hora, irmãos, que a gente vai procurar o Senhor Jesus no lugar errado. Tem gente que vai procurar Jesus onde ele está, porque ele é onipresente, mas é no lugar errado. Alguém vai buscar ele lá e o anjo disse: ele não está aqui, ele já ressuscitou. E aí as mulheres foram, e quando se encontraram com ele, disse: vai, diga meus irmãos, como eu disse, para me encontrar na Galiléia. Ou seja, já não é mais servo, já não é mais amigo, agora é irmão. Então eu considero que essa palavra, irmão, é uma palavra de um cunho elevado, que o Senhor Jesus promoveu os seus discípulos a seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. É um prazer muito grande, né? Glória a Deus, estágio elevado, porque Salomão teve uma visão muito bonita. Acredito que foi uma revelação. O que Salomão escreveu em Provérbios 17, que o irmão pode colocar na tela também, por favor, está mostrando, irmãos,
que foi uma revelação de Salomão. Salomão, ele não era qualquer um também. Quando uso uma referência bíblica, eu procuro saber quem escreveu e qual foi a condição que escreveu. E Salomão, ele era um homem capacitado de sabedoria essa não conquistada em faculdade, universidade. A sabedoria que Salomão possuía, ela foi dada, doada por Deus. Deus se agradou do que Salomão fez, Deus se agradou do que ele pediu e deu a Salomão a sabedoria que pediu e deu riqueza também. Mas o que agradou a Deus foi a Salomão ter pedido sabedoria. Então Salomão era sábio. Eu creio que ele era sábio pelo que Deus disse. E aí, em Provérbios 17 diz o que Salomão é uma revelação. O que está escrito lá? Em Provérbios 17. Quem pode ler comigo? Em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Isso é uma revelação. Ama o amigo. Você tem um amigo, ame. Mas existem coisas que quem vai fazer por você é o irmão. Às vezes não é teu irmão de sangue, apesar que nós somos irmãos de sangue, né? Pelo sangue de Jesus, nós somos irmãos de sangue. Mas eu estou dizendo irmão carnal, irmão da mesma família. Às vezes, quando se fala irmão, é alguém que vem e se posiciona como teu irmão. Eu quero aqui dizer com muita clareza que eu já experimentei isso. Quem é que já teve angustiado? Não responda. Alguém que já teve angustiado aqui? Pode ser que tenha alguém que já esteja angustiado. Mas, irmãos, na hora da angústia, às vezes, irmãos, não é um pix. Às vezes não é um cheque assinado em branco que resolve. Às vezes na hora da angústia, o que vai valer é um irmão chegar até você e dizer assim, ó, pode contar comigo, eu estou angustiado. Ama o amigo, porque na angústia surge irmão. Quem é que nunca passou por isso? De não querer outra coisa no seu ombro, ou então alguém que dissesse para dizer, aqui meu ombro. Eu saí daqui no sábado, na sexta-feira, e cheguei no sábado de manhã lá no sertão. Eu desembarquei 2 da manhã e fui, meu filho estava me aguardando, eu deixei ele em casa, que ele mora em Maceió, e fui para o sertão, cheguei com sono, e quando eu parei o carro na praça, onde estava sendo o velório, em frente à igreja, o filho do defunto estava em pé, todo mundo dentro e fora, né? Chovendo dentro de fora. E quando eu abri a porta, que ele me achou nessa rua, mas estava chovendo, ele ficou e eu atravessei, e ele me abraçou chorando, que molhou o meu paletó. Molhou. E eu vou fazer o quê com o pai dele morto? A única coisa que eu disse para ele, sabe o que? Eu disse, olha, está aqui meu ombro. Pronto. Aí que ele chorou mesmo. Eu vou fazer o quê? Vou dizer para ele não chorar? Abracei e falei, meu ombro está aqui. Ele tira aí que ele chorou mesmo. Molhou de lágrima e saiu um negócio do nariz dele também, e sujou, e beleza, sem problema algum. Aí eu consegui entrar para completar os rivais, mas eu disse para ele, meu ombro está aleluia. Aí, irmãos, aleluia. Nós precisamos é disso, que um irmão chegue até você e diga, olha, está ruim sim, que o irmão, ele não vai mentir, dizer isso é fácil, não, é difícil, mas só que tem uma coisa, nós vamos vencer, e se precisar de uma ajuda, eu estou aqui. Olha só, se você se perdeu, se você está muito dificultado com alguma coisa, agora serão 2 a procurar, eu e você, na angústia, chegue, se você quer chegue até ele e se posicione como irmão, sem atirar pedra, sem criticar, porque o que a pessoa menos precisa na hora que está angustiada é de uma crítica. O que a pessoa menos precisa na hora que está angustiado é que alguém jogue pedra e coloque o dedo de sua ferida. O angustiado precisa de um ombro amigo, ele precisa de um irmão. E a Bíblia diz, aleluia! Porque na angústia nasce o irmão. Se você ama seu amigo, pode ter certeza que quando você estiver angustiado, eu não quero que fique, mas se ficar angustiado, chegará alguém até você e dirá a você, olha, conta comigo. Na angústia chega o irmão. Na angústia nasce o irmão. Eu levo muita fé nessa palavra chamada irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo experimentou essa ascensão. O apóstolo Paulo, ele experimentou essa ascensão. Eu chamo de ascensão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, eu queria pedir que o companheiro colocasse na tela e nós vamos ler. Eu recebi
como chama? Como chama aquilo que a pessoa faz coloca hoje em dia se coloca no WhatsApp, né? Uma arte do pastor Joel. Depois o senhor também viu. Está escrito assim, Banner. Banner, muito obrigado. Eu não sei falar. Aí, banner. No banner está escrito assim, culto de estudo. Então, o estudo, os irmãos não se incomodam, né? É um estudo. E nós lemos a palavra de Deus, né? É um estudo. Amém. Está escrito lá em Atos 9, versículo 4, 5 e 6. Todos podem ler, para a gente compreender bastante. Atos Apóstolos, capítulo 9, versículos 4, 5 e 6. Vamos ler? 1, 2, 3. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Olha só, essa expressão que Paulo utiliza aí, Senhor, que queres que eu faça? Isso é uma posição de submissão. O pastor Raimundo é o dirigente de hoje, e eu sou submisso a ele. Se ele mandar um cara, eu paro. Aleluia, Jesus. Por assim dizer, se ele fala assim, ó, para dar uma paradinha aí, eu paro. Se ele disser continua, eu continuo. Isso é submissão. Amém. Se ele me disser alguma coisa que eu não compreender, eu vou chegar até ele e dizer, o senhor disse o quê? O que o senhor quer que eu fale? Isso é uma posição de submissão. E submissão é posicionamento de servo. Ninguém vai chegar a ter grau elevado se ele não aprender a ser servo. O apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo da Bíblia, conhecido, acho que depois de Jesus Cristo, né? Ele também nunca quis se comparar, né? O próprio João, que Jesus deu testemunho dele, Jesus disse: do nascido de mulher, não tem um maior que João. Jesus trouxe de João Batista. Agora João disse assim: ele é mais poderoso do que eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele, olha. E Jesus deu testemunho de João, mas João disse: não, ele é maior. E Jesus testificou. Então, quando a pessoa é humilde e se posiciona como servo, aguarde a exaltação da parte do Senhor. A exaltação boa, irmão, é de Deus. Deus sabe na hora de exaltar, Deus sabe na hora de exaltar, Deus sabe na hora de fechar a boca do leão, né? Deus sabe. Deus, quando o leão precisou ficar com a boca fechada, quando atiçaram o leão dentro da cova, o leão ficou com a boca fechada, não teve problema não. Ele poderia ter feito barbáries antes de Daniel. E depois de Daniel, nós sabemos que quem foi lançado na fornalha, na cova, após Daniel ter saído, o que aconteceu com eles? Não ficaram dados como Daniel ficou, não. Deus fecha a boca do leão na hora certa, mas na hora que a boca tiver que abrir, ela vai abrir também. Agora, a senadora do Senhor. Mas Daniel se posicionou como um certo. Daniel falou assim: eu posso até ser lançado na fornalha, ou melhor, na cova, mas deixar de ser crente eu não deixo. Deixar de ser fiel a Deus eu não deixo. Lá no Nordeste, eu estou aprendendo muito com eles lá. Eu vou fazer 20 anos que eu estou lá, né? Agora em março, para 20 anos, 19 anos e pouco, eu aprendi muita coisa lá. E eles dizem lá assim: o sangue vai dar nem da canela, mas é no lado. Aleluia. Daniel é esse tipo de crente, nunca abria parada para ninguém. Aleluia. Eu vou lá, mas ser fiel a Deus. Aleluia. Mas Deus fechou a boca do leão. Se Deus tiver que fechar a boca por tua causa, Ele vai fechar, meu irmão. Fique tranquilo. Se posiciona como servo. Porque o grau elevado, Deus tem para você lá na frente. Nem se preocupe. Olha só, Paulo diz, aí na Saulo, né? Senhor, o que queres que eu faça? Todos servos. Posicionamento de servo. Temos Paulo sendo o quê? Servo. Agora vamos adiante. De servo torna-se amigo. Da mesma proporção de Jesus, de servo, chamou os seus discípulos de amigo, depois de irmão, né? Então Paulo agora de servo torna-se amigo, né?
Por que era difícil para Paulo entender essa palavra amigo dos filhos de Deus? Porque está claro pela Bíblia que ele era o contrário. Ele era o quê? Qual é o autônomo de amigo? Antônimo de amigo? Inimigo. Ele é inimigo ferrenho por Deus. Sim ou não? Sim. Ele é inimigo ferrenho. Está escrito na Bíblia, irmãos, que ele concebeu da morte de Estevão. Eu não li lá que apedrejou, mas que os pés, o jovem ainda é jovem, ainda o camarada era jovem e já era perverso. Né? O Estevão, quando antes de morrer, né, que ele viu os céus abertos, mas os pés, o corpo dele foi jogado aos pés de Saulo. Ou seja, o que isso, a expressão do original quer dizer? A Bíblia diz, ele poderia absolver, ele poderia mandar parar o apedrejamento. Estevão estava vivo, tanto que ele estava vivo, aleluia, que ele faz uma oração e diz, glória a Deus, e naquela oração ele ora e vê o céu aberto. Irmãos, até o apedrejamento Deus mostra o céu aberto para crente. Até na hora que está sendo apedrejado, se você for fiel e souber que está fazendo a coisa certa diante de Deus, mesmo te apedrejando. Estevão estava sendo apedrejado literalmente, mas eu estou me referindo a apedrejamentos daquele que não é literal. Aquele apedrejamento com palavras, por exemplo. Existe até o tapa sem mão. Existe aquela palavra que fere, existe aquela palavra que mata, né? Então quem sabe alguém já foi apedrejado por palavras, por ações de alguém, mas mesmo no teu apedrejamento, se você permanecer fiel diante do Senhor, Ele vai te mostrar o céu aberto. Então, o céu não tem que saber o que é o céu aberto. Quando Deus abre o céu para alguém, mostra o céu aberto, isso está dizendo comunhão, está dizendo, pode fazer o que quiserem contigo aí, mas eu estou aqui. E a Bíblia diz que Estevão viu alguém sentado ao lado de Deus, à destra de Deus. E ele estava dizendo, cumpri a minha missão aqui. Aleluia! O céu vai se abrir para você. Permaneça na posição. Saulo não sabia nada disso. Saulo não sabia o que Estevão estava vendo. Mas quando chegou na morte dele, ele era perverso. Ele era inimigo ferrenho por Deus. E agora, irmãos, quando ele se encontra com Jesus, a coisa muda. Glória a Jesus. Aí, ele que era inimigo, passou a ser amigo. Automaticamente. Quando a pessoa se converte, ele vira amigo. Aqui em Petrópolis, eu sou nascido e criado aqui. Sai daqui, como eu disse aos irmãos, em 2006. E já estou completando 20 anos lá em Alagoas. Mas todo tempo da minha vida foi aqui. Estive algum tempo fora, pouco tempo, mas eu voltei. Mas a minha vida toda foi aqui. Fiquei agora naquela região da Mosela e Pique. Eu conheço um pouco, né? Eu conheci os crentes que moravam perto da nossa casa, não eram os crentes não, minha família não era, mas a gente sabia dos crentes que moravam. Eu nunca soube de que assuntos aqui em Petrópolis tinha apedrejamento. Na hora do culto, os infernos jogando pedra na igreja e dos crentes. Lá no interior de Alagoas, lá tem cidades lá que não tem muito tempo. Eu já estava em Alagoas, eu morava em Maceió, há 20 anos mais ou menos, e terminaram o culto lá, conseguiram acabar com o culto lá na parte da pedrada. Uma vez eu fui dirigir um culto numa cidade chamada Pão de Açúcar. Lá tinha um coronel daqueles coronéis bravos do sertão, e ele disse assim, mandou dizer para o pastor, o dirigente lá que estava vindo enquanto trabalho, e mandou dizer para ele, se fizer culto hoje aqui na rua, o culto, vamos acabar o culto na bancada, eles outros termos lá. Aí avisaram o pastor presidente de Maceió. Aí disse, pastor, o senhor não vai não, porque o pastor é pastor Neto, o saudoso pastor Neto, o José Antônio, ele falou assim, agora é que eu vou mesmo. Ele era sertanejo, pastor crente, mas sertanejo, né? Ele disse, eu vou. E olhou assim, João, tu vai comigo? Eu falei, meu Deus. Chamou a esposa dele e falou assim, você não vai não. Então o culto vai acabar na pancada e deixa só por nós. Eu falei, pastor, eu vou fazer o quê? Não. Você vai comigo. E a irmã falou assim, vai sim, João, porque você é forte. Eu era grandão, e vai fazer o quê? Mas não fomos. Eu fui com o pastor, outros pastores, outros obreiros foram também, fomos para a casa do pastor lá, tomamos café, sem querer tomar café, mas aí eu disse, não, vou comer, porque se der o que der, eu estou comendo o pastor. E se acertarem o pastor, a primeira pancada vai ser minha. Aí vamos começar o culto.
Quando ligaram o som, o cidadão chegou. Eu falei, pô, acabou. Eu não sabia quem era ele, mas era aquele ali. Aí quando ele viu o pastor Belo, falou assim, esse camarada é meu primo. Acabou a briga. Se abraçaram, só não foi crente, mas deixou fazer o culto. E não teve pancada nem, não teve nada. Mas eu já peguei lá, igreja que foi apedrejada. Eu fui visitar no outro dia, a igreja toda apedrejada. O pessoal chamava os crentes de bode e batia, dava varada nas pernas das irmãs, né? E era uma coisa terrível. E Paulo era desse tipo de gente, ele perseguia, ele era inimigo. Quem faz isso, irmão, você está no inimigo de Deus, inimigo da obra do Senhor. Aqui, graças a Deus, nós vivemos em paz, né? Mas em alguns lugares o cristianismo é perseguido, né? E Paulo era esse camarada, perseguidor. Ele era inimigo, agora passou a ser amigo. Por que ele passou a ser amigo? Porque ele teve um encontro com Jesus. E quem se encontra com Jesus, ele se tem transforma. Se você conhecer alguém que é crente e não foi transformado ainda, eu não estou dizendo a igreja não, porque não é minha função aqui não. A igreja hoje se reuniu para ouvir o seu pastor, que é por doutrina, né? Mas eu não é exaltação não. Mas se você conhecer alguém que é crente há muito tempo, que toma Santa Ceia, mas que ainda diz que faz acontece, que você não vê, ainda tem algum resquício do mundanismo dele, cuidado, porque ele não é amigo não, porque quem se encontra com Jesus se modifica por completo. Eu falo isso porque eu também era perdido, mas Jesus me achou. Então eu experimentei essa transformação que Jesus faz. Cuidado com essas pessoas que falam que o braço não é convertido, cuidado com essas pessoas que falam o que tem que falar, eu falo, cuidado. Precisa se encontrar com Jesus como Paulo se encontrou. Ele se tornou amigo. Agora Paulo é amigo. E para finalizar aqui, que eu não vou passar da hora, porque eu tenho juízo, finalmente recebe o maior título. Servo, amigo, depois recebe o maior título. Qual foi o maior título que ele recebeu? Irmão. Ninguém diz quem chamou ele de irmão? Ananias. Está escrito na Bíblia que Ananias, ele era discípulo de Jesus. Estava numa boa trabalhando para o Senhor. Aí Deus, o Senhor Jesus vai com a visão e fala para Ananias, vai a rua chamada direita, deu toda a característica onde Paulo estava, ainda Saulo, e aí quando Ananias procura saber mais detalhes, aí Jesus diz para ele, esse nome dele é Saulo, de Tarsis. Aí podia ser outro Saulo, né? Mas nome e sobrenome, Saulo de Tarsis. Aí Ananias falou assim, peraí, esse aí não é o inimigo dos crentes? Não é o inimigo? Não é o camarada que trabalha contra o teu povo, tem cargos principais para prender e invocar o teu nome? Aí Jesus falou a ele, mas eis que ele é para mim um vaso escolhido. Vai, porque eu já tive um encontro com ele. Aí Ananias creu. Porque Ananias, o homem era perverso, mas ele se encontrou com Jesus. Ananias sabia quem era Jesus. Se você souber quem é Jesus, irmão, e alguém confessar Jesus lá, pode ir sem medo, porque é o mesmo Jesus que você serve. Ananias foi. Quando Ananias foi, Paulo, aí o Senhor disse para Ananias, ele está orando. E quando Ananias chegou, ele estava orando mesmo. Aí Ananias dá a porta mesmo, irmão Saulo, irmão Saulo. Não era inimigo, agora é irmão. Aleluia. Irmão Saulo,